estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente novamente na sua casa. A gente fica muito feliz. E hoje nós vamos conversar com você aí que é cuidador das crianças, mamãe, papai, vovós, que tem tanto mito e tanta gente falando sobre a fala das crianças. Isso mesmo. Tem mito de como fazer a criança falar mais rápido, tem uns que têm a dúvida de quando que essa criança tem que falar, o que que ela tem que falar, quando ela tem que começar a falar. Se está atrasado, se não está, a escola chama. E palpites, os pais estão perdidos, os consultórios estão lotados. Tem a questão também das situações que estão acontecendo agora, como autismo, outros problemas neurológicos que estão vindo nas crianças. E tudo isso está gerando uma bola de neve e uma dor de cabeça para os pais, porque eles estão perdidos. Vem informação, enxurrada na internet e por isso que a gente está aqui hoje, para te esclarecer alguns pontos e te deixar mais tranquilo na questão da fala das crianças. Sobre isso, meu convidado Giovanni Kubieski, ele que é fonoaudiólogo pediátrico, então especialista no assunto. Obrigado pela presença. Olá, boa tarde, obrigado a todos pela audiência, pelo acompanhamento. Vamos conversar um pouquinho sobre os processos de fala, como é que ela se dá e como é que a gente pode ajudar a criança. Até porque, né, doutora, eu imagino que depois desse pós-pandemia, que as crianças ficaram um ano em casa, aí ficaram naquela transição. Os menorzinhos que tinham acabado de nascer, os que já estavam com 1, 2 anos, que tinham que ter aquela interação social e não tiveram. Tem muita criança com atraso na fala ainda da pandemia? Principalmente da pandemia. Então, o que a gente está vendo? Nós temos, dentro da especialidade da fonoaudiologia, alguns marcos do que a criança deveria estar fazendo, como é que ela deveria estar falando. E com a pandemia, esses marcos tiveram que ser rediscutidos. Então, por exemplo, a gente esperava, antes da pandemia, que essa criança com 1 ano estivesse falando algumas palavras, 5 mais ou menos. Hoje a gente já considera que, pera lá, como é que está sendo estimulada? Então, a gente para e pensa, o pai, como é que ele está estimulando essa criança? Para que a gente consiga saber se está dentro do padrão ou não. Então, a pandemia é reflexo ainda muito disso que a gente tem. O que aconteceu na pandemia foi que nós fechamos as famílias em casa, essas crianças ficaram com uma super proteção, porque é que nem galinha, colocou os pintinhos embaixo do braço e não pode falar com ela. E ela não pode sair e ela não pode interagir. E aí, os processos não só de fala, mas também de estimulação de audição ficaram prejudicados. Então, o que a gente tem no processo de pandemia é um cerceamento, então a gente ficou fechado, e a criança aprende a falar falando, a criança aprende a falar comunicando com o outro. Então, se você tem um filho lá e você quer que ele fale, você precisa falar com ele. E uma coisa muito importante, você está lá com o celular na mão, a tela não fala com ele. Falar não é só emitir o som, é ter uma resposta, é dar uma resposta ao outro, né? E esse problema das telas a gente vai falando ao longo do assunto, só para a gente não se perder, né? Porque é bem polêmico. Mas para a gente não se perder, que o senhor fala dos marcos, né? A gente veio da pandemia, teve crianças que não passaram por esses marcos, vamos dizer, que já são determinados por vocês nos estudos. Sim. E esquecendo esse lance todo pandemia, assim, o que a criança, qual é o marco da criança? Dela falar com 6, 8 meses, meu filho falou tudo com 2 anos, o outro falou tudo com 5. Qual que é essa linha temporal da criança falar? Isso é importante, assim, ó. A criança tem seu tempo, pero no mucho, né? Então, assim, ela tem seu tempo, mas não muito, assim. Então, a gente tem um marco. O marco de desenvolvimento da fala, ele é estabelecido através de pesquisa. Então, você pense lá na sua criança que nasceu, ela começou a balbuciar, então, e aí chegou com 1 ano. Eu espero que essa criança tenha articulado pelo menos 2, 3, 4, 5 palavras. Tá. Quais palavras são essas? As que eu mais falei para ela no primeiro ano de vida. Papai, mamãe, uau, aua, qualquer coisa nesse sentido. Com 2 anos, eu já espero que essa criança esteja começando a fazer frases. Ela não precisa fazer uma frase bem articulada. Eu quero um copo de água. Não, ela pode fazer quer água. Tudo certo, mas ela tem que tentar articular o pensamento para estabelecer uma frase. Com 3 anos, eu espero que essa criança esteja fazendo discurso pequeno, articulando que ela foi e o Enzo na escola bateu nela,
pronto, ela recontou alguma coisa. Com 4 anos, essa criança já tem um vocabulário muito mais amplo, que ela consegue trazer memórias, então que ela foi na casa da vovó no fim de semana. E com 5 anos, um discurso completo, um discurso que consegue articular bem o verbo, então eu fui, eu vou, eu estou, e consegue articular esse verbo colocando a ação no tempo presente, passado e futuro e sem trocas na fala. E que essa é a minha real especialidade, né? Hoje, a minha especialidade daquilo que eu mais gosto de fazer, que é aquilo que eu faço com maior paixão, é corrigir fala de criança. Então, quando a criança chega com 5 anos, ela não pode mais falar errado. O R pelo L. O L, o tlen, não deve mais ser o tlen. Tá. Ela não deve falar sapo. Ela tem que conseguir falar adequadamente e articulando esse pensamento. Que aí ela vai usar isso no processo de alfabetização. Mas, doutor, a gente tem... Aí o senhor falou todo o marco que é o normal sem pandemia nenhuma. Sem a pandemia. Com a pandemia, como é que ficou esse marco para vocês? Esse marco a gente vai colocar o marco ainda. Tá. Então ele está ali, está posto. Não existe, nós não tivemos tempo de reajuste. Um reajuste, né? Até porque nós não tivemos nem 5 anos ainda de pandemia para saber como é classificar o desenvolvimento de 5 anos. Tá. Mas o que a gente vai relevar principalmente? Qual é o marco, o que ela está fazendo e como ela pode chegar nele. Então o marco ele vai servir, ainda nos serve, para dizer, ó, ela devia estar aqui, não devia estar aqui. Mas principalmente para auxiliar o processo de estimulação. A estimulação das famílias, os processos de estimulação na escola, na creche, que são muito importantes, né? Até porque quando a criança vai ao fono, né, algum especialista, ou seja, o pediatra de regular da criança, ou o neuro, algum especialista indicou para chegar a vocês, né? Porque hoje a maioria das famílias tem plano de saúde, quem não tem também vem em busca através de alguma indicação médica. Quando essas famílias elas chegam, talvez elas fiquem até um pouco curiosas ou até um pouco desacreditadas do método, porque criança ela tem que brincar. Sim. E é através dos métodos lúdicos que vocês fazem esse desenvolvimento, né? Então, assim, quando me perguntam, fono brinca? Brinca. Por quê? Porque a brincadeira é a linguagem da criança. Então, você tem que considerar sempre o seguinte, a criança aprende através da brincadeira. Ela vai brincar, ela vai ter condições de conseguir alcançar um desenvolvimento de fala, cognitivo, de afetividade, mas se ela estiver brincando. Ela precisa brincar. E a gente, principalmente isso, né? Papai e mamãe tá ouvindo assim, a gente precisa ensinar a criança a brincar. É diferente, por exemplo, de eu encher uma sala de brinquedos e hoje tem oportunidades da gente comprar o que for de brinquedo. E eu não estou dizendo que não é legal isso, é muito legal porque tem muita opção. Mas eu preciso ensinar como é que brinca. Eu preciso ensinar que a bolinha vai lá em cima, que a bolinha não é lá no teto. Que pode ser uma opção jogar no teto se eu direcionar. Agora vamos ver quem vai jogar mais alto. E foi. E principalmente, né, a troca com a criança, a fala com a criança. A criança precisa ouvir o modelo de fala e conseguir aplicar. Então, se eu deixar ela só no celular, se eu deixar ela só naquele espaço com os jogos, ela não tem uma troca. Eu preciso desta troca com a família. É a questão da qualidade, né? De da passar qualidade, o tempo com qualidade. Da qualidade. Eu nem digo assim, tire 15 minutos para brincar com essa sua criança. Não, brinque com ela em diferentes momentos, mas brinque. Conte histórias, porque a história ajuda a estabelecer exatamente esse ponto em que eu tenho do articular do pensamento. A história me traz um discurso articulado, começo, meio e fim. O que acontece, quais as expressões que eu posso dar para essa criança, quais as expressões que eu posso fazer de rosto mesmo. Use o corpo para falar com a criança. Doutor, o senhor colocou uma caixinha de perguntas no seu Instagram antes de vir para cá, né, anunciando que a gente ia fazer essa entrevista, e chegaram algumas perguntas, né? E você também, se depois quiser sugerir algum tema para a gente, use as nossas redes sociais e fique à vontade. A do doutor está passando o tempo todo aqui na nossa tela
também para você interagir com ele depois. E assim, doutor, uma pergunta que chegou, né, algumas a gente já está respondendo aqui, mas uma específica que chegou é o do bico. Ou a chupeta em alguns lugares, porque como o nosso programa passa em diversos locais do estado, do país e do mundo, então o bico tanto para mamadeira quanto para o bico de chupeta, a chupeta para alguns lugares. E o dedo. Então são os 3 bicos que podem influenciar em toda a fala? E o dedo. Ele afeta a fala. Então assim, antigamente a gente dizia bico zero, né? Eu até conversava com uma fono que é um pouco mais experiente que eu, a fonoaudióloga Solange, e ela dizia assim, na minha época da faculdade era bico zero. Não, a gente entende que o bico, ele em algum momento vai fazer parte da vida da criança, porque ela está na fase oral, ali até 1 ano e meio, que ela leva as coisas à boca, ajuda a acalmar a criança em algum momento. Qual que é o problema? Quando isso passa a um longo prazo. Então, se você pensar em posições anatômicas, a língua da criança ela deve ficar lá em cima. A nossa também, em repouso. Então, estou parado lá, estou assistindo o vídeo agora. Perceba onde está a tua língua tem que estar lá em cima. Com a boquinha fechada. Com o bico, onde que ela fica? Ela fica para baixo. Isso vai deixar a língua mais mole, vai deixar a língua mais para frente. Sapo. E aí vai alterar os sons. Por exemplo, uma criança que talvez não consiga falar o L, porque a língua não sobe. Ela talvez não consiga falar o D, porque a língua não dá conta de subir e fazer. E com certeza vai afetar, e eu não estou dizendo 100% de certeza, né? Porque tem alguns casos de exceções, né? Mas vai afetar o trem, o R fraco, porque essa língua precisa desta força de sustentação lá em cima. Trabalhar, né? Ela precisa ser trabalhada para conseguir. Então, ela afeta a fala, vai afetar a segurança dessa criança, que cada vez vai ter que passar mais tempo com o bico, como uma segurança. Então, a gente recomenda que usou o bico, tudo bem, trabalhe-se para deixar, para que ela também tenha segurança em dormir sozinha, que pode ser uma questão porque ela está usando o bico ainda, ou ficar na creche. Então, trabalhar com a criança é isso. E na clínica em que eu atendo, eu sempre trabalho esse processo com mais profissionais, né? Então, tem a psicóloga para nos dar apoio para aqueles trabalhos com as crianças que têm alterações emocionais, tem terapeuta ocupacional. Então, são profissionais que vão circulando, né? Algumas mais velhos nós trabalhamos com a psicopedagoga para que a criança possa ter um apoio e dar conta de avançar em todo o processo, né? Então tá certo. Gente, passou rapidinho. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já falando mais sobre essa situação da fala das crianças. O que tá errado, o que não tá, tem gagueira, tem um monte de coisa pra gente falar. Aguarda que é só um pouquinho. Voltando então com o nosso Sala de Entrevistas, hoje a gente está falando sobre a fala das crianças, isso mesmo, com o especialista, o fonoaudiólogo pediátrico Giovanni Kubiaski. Ele tem as redes sociais, está passando por aqui para você depois interagir, pegar muita dica, ele coloca muita coisa legal e como também veio muita informação e pergunta através ali dos pacientes, mães, enfim, o pessoal estava curioso porque ele ia participar do nosso programa. Uma das perguntas que veio foi sobre a gagueira. Eu confesso que hoje é um pouco mais difícil observar pessoas com gagueiras longas, ou então com aqueles tiques muito longos. Não sei se é um trabalho de desenvolvimento, claro, da fonoaudiologia ao longo dos anos, né, que a gente via muito mais antigamente. Como é que está essa questão da gagueira nas crianças hoje? Ela ainda é comum, doutor, encontrar? Ela tem um percentual específico na população. Então, assim, a gagueira, ela existe. Ela não é tão falada, embora nós tenhamos um dia para a gagueira. Dia 22 de outubro é Dia Internacional da Gagueira, de atenção à gagueira, que a gente vai chamar a atenção para a gagueira e esses processos. Existe um processo de disfluência que a criança passa, que é aquela criança que com 4 anos fica calma, não é gagueira ainda.
Pode ser, pode, mas tem que investigar, tem que avaliar. Porque ela ainda não conseguiu associar bem e construir uma frase colocando os elementos ali. Mas a gagueira existe e ela é hereditária. Então ela vai passar de uma geração para outra, não necessariamente, né, do pai para o filho, pode ser do avô para o neto. E tem casos, né, tios, enfim. E ela é uma alteração neurológica. Então ela vai acontecer lá num marcador neurológico, lá dentro da cabeça, é como se desse um saltinho assim. Então, o processo de gagueira, ele existe. Antigamente a gente falava, caiu no poço, ficou gago. Não existe cair no poço e ficar gago, gente. O que acontece? Ele caiu no poço e eu passei a olhar para essa criança. Então assim, ó, ele caiu no poço, meu Deus, será que ele quebrou alguma coisa? Mas pera, ele tá gago? Não, ele pode ter tido gagueira no desenvolvimento inteiro e só quando caiu no poço ou levou um susto que eu percebi que ele estava gago. Mas tem gente que tem a gagueira específica no nervoso ou essa é uma outra condição? Não tem a ver a gente vai ter dois processos. A gagueira clássica, ela existe de duas formas. Tá. Então, a gagueira neurológica lá, que aparece na infância, e uma gagueira que pode vir por acidente. Por exemplo, um AVC, ou a pessoa adquirida, se acidenteou. vamos dizer Adquirida, assim. exatamente. É a gagueira adquirida. Mas nesse processo dela ficar muito nervosa e gaguejar, não é gagueira, é disfluência, é uma dificuldade na fluência da fala. O nervosismo afeta um gago a falar? Sim, porque ele ficando nervoso, quando tem gagueira, ele vai ter mais gagueira. Então a gente trabalha essas questões. A gente trabalha as questões de fluência da fala, do tempo da fala, do parar e pensar, respirar, planejar a fala, porque a gagueira vai afetar no planejamento da execução dessa fala. Eu sei o que quero falar muito, mas eu esbarro. E a criança que não é gaga, mas que gagueja, essa pode ter um fundo emocional? Pode, mas na maioria das vezes é porque ela não conseguiu ainda adquirir a quantidade de vocabulário suficiente. Doutor, mudando um pouquinho de assunto, a gente entrando em outro, se os pais forem levar o filho por determinada indicação no fono, tem um tempo específico de avaliação para ver se essa criança desenvolveu, se não desenvolveu? Como é que funciona também esse tempo? Os pais terem uma direção, de repente estão levando aí, não sei, tenho dúvida, tem vergonha de perguntar, às vezes para o profissional. O que acontece? Nós temos as avaliações específicas dentro da fonoaudiologia. Cada profissional vai trabalhar com aquele instrumento que seja mais adequado. Mas não existe nenhum processo terapêutico de fonoaudiologia, assim como a psicologia, sem que esteja sendo reavaliado a todo momento. O que pode acontecer é que talvez a evolução da fala seja uma coisa que acontece depois de outras habilidades que ele tem que adquirir antes. Por exemplo, se essa criança não olha para mim, eu primeiro preciso que ela olhe. Então, aí eu trabalho primeiro com a atenção dela. Mas ela não está desenvolvendo fala. Não, ela não está desenvolvendo fala. Ela está desenvolvendo a atenção para olhar para mim, para que ele preste atenção e consiga elaborar uma fala. Aí entram também as outras disfunções neurológicas, o autismo, o TDAH, que muitos pais estão levando no fonoaudiólogo porque as crianças estão sendo diagnosticadas hoje mais cedo, né, com toda a evolução da medicina. O TDAH, ele afeta esse processo de atenção da criança. Então, uma criança desatenta pode ter alteração de fala, mas principalmente o TDAH vai ter uma condição de falar muito rápido. Então ele fala muito rápido. Inclusive nós falamos rápido, mas para nós é normal falar nessa velocidade. Mas a criança quer falar muito mais. E ele se atropela e fica ansioso, né? Então, qual que é a nossa ideia? É trabalhar essa cadência de fala, os processos de aprendizagem dele, né? Então, a atenção. Então, é esse processo que o TDAH vai ter, o autismo, em outros quesitos, a depender do nível também. Se você tem uma criança
nível 3 de autismo, que é um autismo, antigamente se podia chamar o autismo grave, mas o autismo nível 3, ela vai ter dificuldade de olhar, ela vai ter dificuldade de manter interação. Então, será que eu conseguir que ela faça assim, ó, lata para mim, quanto fonoaudiólogo, se ela nem olha, se ela não quer participar de uma brincadeira? Lembra que no bloco anterior a gente falou que a brincadeira é a linguagem da criança. A criança precisa brincar para adquirir habilidades. Se ela não olha para mim, e aí, o que acontece? Ela não consegue chegar a essas habilidades, né? Doutora, as comparações. Um que vem, meu filho falou com 3, o outro falou com 1, o outro falou, já fala bastante, enfim. Isso acarreta, traz um peso maior para a criança na hora de uma terapia? Essas comparações, a cobrança em cima da criança? Tem as alterações, sim. Eu acho que é sempre importante a gente considerar o seguinte, assim, a comparação pela comparação é ruim. Meu filho não está falando e o amiguinho dele está falando. A comparação por comparação, porque eu sou uma mãe melhor do que a dela, do que ela. Então, o meu filho tinha que estar falando mais. Essa comparação é ruim. Agora, quando eu comparo meu filho, poxa, mas meu filho não está falando, mas o amiguinho tá. O que será que ela está fazendo a mais que eu? Ou será que o meu filho tem uma dificuldade maior? Essa comparação é boa. Então, assim, os processos das crianças não existem cada um no seu tempo. Como a gente já falou, existem os marcos, mas é importante a gente observar e a família não vai ter acesso a esses marcos, porque é uma coisa muito específica da minha profissão. Né? Então, da minha profissão, do conhecimento de quem trabalha com desenvolvimento infantil, mas aí a comparação funciona, porque eu levei ele para a creche, no especial de Natal, né? Todas as crianças cantaram e meu filho lá ficou no canto. O que aconteceu? Qual é o problema? Qual é a questão? Não, foi só naquela situação. Não, mas isso daqui é uma situação que se repete sempre. Que ele não quer interagir, que ele não quer falar com o outro, que ele não quer brincar. Então essa comparação é boa. A outra, né, só de competir entre pais ou competir entre primos, né, que pode acontecer, essa é ruim. Doutor, a gente já está quase no final do programa, passa muito rápido, mas não posso deixar de perguntar a questão do fonoaudiólogo na escola. Porque hoje a gente sabe que as escolas particulares sempre tiveram esse andamento, mas hoje está mais presente nas escolas municipais. Às vezes nem chega na criança em si, é mais nos profissionais. Mas a presença de vocês nas escolas já traz também um olhar diferente para levar uma questão a mais para os pais observarem, né? Porque nessa vida corrida também, às vezes, os pais passam desapercebido em alguma falha ali no desenvolvimento da criança. Sim, o processo de fonoaudiologia dentro da escola, ele é novo. Ele é novo como instituição de fonoaudiologia educacional. Mas, se você pensar a história da nossa profissão, os primeiros fonoaudiólogos eram professores que ensinavam gagos e surdos. Então, separavam eles e ensinavam eles a falar. Mas a gente teve uma retomada para o processo de escola. Então, quando nós estamos falando do fonoaudiólogo na escola, a gente está levando um conhecimento técnico, que é esse que eu estou compartilhando com vocês, para os professores, dando suporte para eles. Podemos fazer triagem, ver, esse aqui está mais ou menos, esse aqui está menos. Podemos fazer triagem de linguagem falada, oral. Nós podemos fazer triagem de linguagem escrita, porque tudo é linguagem. O fonoaudiólogo trabalha com linguagem falada, escrita, auditiva. Então a gente pode fazer esse processo de triagem? Pode. E trabalhar com o professor, dando suporte para as famílias, chamando para essas conversas, adaptando. Então, por exemplo, uma criança que não fala, no primeiro ano do fundamental ali, que está no processo de alfabetização, mas ela não fala, um autista, como é que eu posso trabalhar com ele? Posso sugerir as rotinas, posso ajudar na elaboração da comunicação alternativa, sempre num processo, família, terapeuta, escola. Faz parte das terapias que estão englobadas hoje na educação devido a essas questões, como a gente já disse aqui, neurológicas, estarem estarem sendo diagnosticadas mais cedo, o que é um benefício
enorme. Muita gente fala, porque agora é tudo isso. Não, é um benefício que está se trazendo para uma geração que vai saber quantos de nós, né, da geração dos 80, 90, 70, sofreram sem saber... Como suporte mesmo. Não tinha um diagnóstico correto, né, doutor? Eu sempre reforço, a escola não é um ambiente terapêutico. Sim. Então eu não estou lá para dizer tem que fazer isso, você tem que corrigir a fala dessa criança dessa forma. Mas eu posso sugerir atividades para que a gente consiga estimular cada vez mais essa fala. Com certeza. Doutor, muito obrigado pela participação, foi bem esclarecedor, porque tem pais, cuidadores, como a gente diz, às vezes a criança fica mais com a avó, com o avô, e fica naquele negócio, porque Joãozinho falou e a Mariazinha não fala, ou vice-versa, porque teve trauma, porque um brigou, e tem N questões que pode desenvolver, que talvez algumas sessões só ali com um profissional já desenvolva a fala da criança. Tem crianças que rapidamente recuperam esse tempo perdido, vai depender, né, sempre do processo dessa criança. Claro. E assim, eu gostaria sempre de reforçar que você pode falar de uma forma mais simplificada com a tua criança. Quer água? Mas nunca de uma forma, quer aguinha? Oi, titi, porque isso atrapalha o desenvolvimento. E falar certo, as palavras corretamente, certo, né? Você não precisa estabelecer uma frase longa. Vossa mercê gostaria de um copo d'água agora? Não precisa fazer isso. Mas você pode fazer um processo, que é água. Então, eu já consegui estabelecer uma frase e ele tentar expressar um desejo através disso. Então, tá certo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela participação, por ter vindo aqui, conversado conosco e dividido esse conhecimento. Obrigado, agradeço pela oportunidade. Um grande abraço a todos vocês e aguardo vocês lá na minha rede social, tá bom? É isso aí. Apareceu durante toda a nossa entrevista aqui as redes sociais do doutor. E lembrando também que as nossas, né, estão disponíveis para você, @TV Primavera no Instagram, no Facebook. E essa entrevista fica todinha para você no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, aonde você vai poder compartilhar, dividir esse conhecimento de tanta importância para bastante pessoas aí, Brasil afora, mundo afora também. Lembrando que o nosso Sala de Entrevistas, ele é retransmitido também pela RIT TV, onde você vai poder acompanhar Brasil afora essa oportunidade, esse esclarecimento. Gente, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar na sua casa e até o próximo sábado.